Queridos irmãos e irmãs, um abençoado dia, uma abençoada quarta-feira. Hoje, dia 22 de dezembro, quarta semana do Advento. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Hoje, meus queridos, contemplando o Evangelho, nós continuamos nesse momento da visitação de Maria a Isabel, sua prima. E hoje partilhamos especialmente uma oração maravilhosa. Que possamos aprofundar cada vez mais nesses evangelhos, nessas orações que nós encontramos nas Santas Escrituras. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas queridas irmãs e irmãos, o Evangelho hoje nos traz esta oração maravilhosa, chamada Magnífica, a oração de Maria. É uma parte única do Evangelho em que podemos dizer que esse é o Evangelho de Maria. Aquilo que ela disse, aquilo que ela falou, né? Por grandes momentos na Bíblia, ela fez uma oração e nos ensina também a orar. Muitas das vezes nós fazemos as nossas orações já preocupados com as coisas externas do dia a dia, as nossas preocupações. Nos preocupamos com as coisas que devemos fazer ou pedir a Deus que olhe por nós. Diferente disso, Maria começa a sua oração da seguinte forma: A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela começa de dentro para fora. Ela mostra essa intimidade com Deus. Como nós devemos ter essa intimidade com Deus? Fazer com que o nosso espírito se alegre em Deus. Em Deus. É uma intimidade tão profunda e tão difícil às vezes por nós, porque somos miseráveis de coração. Muitas das vezes questionamos as coisas e reclamamos do dia a dia. E ela começa com essa ternura e essa alegria. E continua falando como se parecesse que estivesse se exaltando. Todas as gerações me chamaram de bem-aventurada, todas as gerações me chamaram de feliz por receber essa graça, essa intimidade. Porque ela continua dizendo, ele olhou para sua humilde serva. Então, dizendo antes, né? Olhou para a sua humilde serva. Então, como nós, simples pecadores, podemos pensar que Maria nos mostra o exemplo, em tão poucas palavras, mas tão ricas e vivas, de como falar com Deus, de como esperar em Deus que venha do Espírito esse diálogo, essa alegria.
E depois ela continua o texto dizendo das maravilhas que Deus fez para o povo de Israel. O povo no passado, o povo desde Abraão, os seus descendentes. E como a palavra é tão viva, se observarmos esse contexto do que ela diz, são exatamente as coisas que Jesus viria fazer nos evangelhos e aquilo que ele prega e fala. E hoje, as palavras que deveriam ser seguidas por nós que guardamos tão importante mensagem. Ela repetindo, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos. É interessantíssimo perceber esse carinho, esse cuidado. E assim como uma sábia e grande mulher continuou junto de Isabel durante esse período, né? Trabalhando, ajudando, porque ela já estava próxima de ganhar o seu bebê, aquele que viria depois anunciar o Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, que nós possamos mudar a nossa forma de pensar. E assim como Nossa Senhora nos ensina, buscará Cristo de dentro para fora. A alma, como ela diz, que todos nós temos, que nós saibamos transformar essa intimidade do Espírito, do nosso Espírito, com o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos também com alegria dizer que nós nos alegramos em Deus, o nosso Salvador. Que a reflexão dessas palavras de hoje possa tocar cada dia mais o nosso ser. E toda vez que lembrarmos do Magnífica, que nós saibamos tomar como exemplo nossa mãe, aquela que se alegra em Deus. Que o Senhor possa nos proteger e abençoar nesse dia, que o nosso coração seja repleto das graças e das bênçãos de nosso Senhor. Que nós possamos ser felizes, bem-aventurados, porque nós temos a salvação de nosso Cristo. Ele que nos protege, nos guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.